Será que existe um caminho a seguir? Olá, bem-vindo em mais um devocional do livro de Eclesiastes. Hoje estamos aqui no capítulo 7, no versículo 15 até o versículo 29. Salomão apresenta para mim e para você, nesse trecho de texto, Salomão apresenta para mim e para você, nessa passagem, que ele observou o mundo ao seu redor e ele só viu perversidade e maldade. Ele olhou para um lado e ele viu perversos e injustos sem nenhuma punição pela sua maldade. Olhou para o outro lado e viu servos falando mal dele. E em outra direção, ele observou mulheres que o seduziam e criavam armadilhas contra ele. Como seguir diante deste cenário tão difícil? Salomão apresentou para mim e para você dois caminhos a seguir. O primeiro caminho, poderíamos ser extremamente sábios, extremamente justos e vivermos um caminho de retidão, um caminho totalmente entregue à dedicação à sabedoria. E ele apresenta para mim e para você que esse caminho não tem como dar certo, porque eu e você, ele apresenta, observando para a própria vida, que um caminho de extrema sabedoria, sempre buscando fazer o certo, nunca vamos conseguir ser absolutamente perfeitos. Sempre vamos falhar em meio ao caminho e não vai dar certo. É o que ele diz para mim e para você no capítulo 7, no versículo 16, que diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque isto te destruirias a você mesmo. Ou seja, não tem como. E o que significa demasiadamente justo? É uma justiça própria. Quando eu e você buscamos ser extremamente justos, extremamente sábios, de acordo com a nossa justiça própria, nós vamos falhar, nós não vamos conseguir e vamos nos tornar como os fariseus, que apresentavam um plano perfeito, uma lei perfeita, mas eram hipócritas. Eles mesmos não davam conta de cumprir. E assim Salomão vem falando comigo e com você, que esse caminho é de destruição e não vamos conseguir caminhar por esta opção. E existe então um segundo caminho. Qual? O nos entregar todos os desejos e todos os prazeres e viver a vida de forma sem nenhum limite, sem nenhuma regra e sem nos preocupar com a lei e os estatutos de Deus. E o próprio Salomão também apresenta para mim e para você que esse caminho é somente de destruição e morte. Então, se o caminho de sabedoria não me leva e também o caminho de me entregar totalmente aos desejos e prazeres não é uma opção, porque também vai me levar à destruição e morte, qual caminho a seguir? A Bíblia diz que o próprio Deus apresentou um caminho, o próprio Deus trouxe uma terceira opção do caminho a seguir para nossas vidas, que é o caminho de Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas para seguir a Jesus, precisamos de entender todo esse panorama que Salomão nos apresentou, compreendendo que todo ponto da maldade desse mundo são escolhas nossa, é a escolha da humanidade em se distanciar de Deus. Quando eu e você, quando o mundo, quando as pessoas se distanciam de Deus, nós estamos caminhando para a perversidade e colaborando para as maldades que vemos e que ficamos muitas vezes perplexos e com um sentimento de frustração. Mas essas maldades são resultado das escolhas de andar longe de Deus. E como então retomar o caminho? Precisamos de seguir uma vida de arrependimento, de reconhecimento do próprio pecado e pedindo a Deus que nos dê fé para confiar em seu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador e caminhar em Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Dessa maneira, teremos vida em plenitude para nós e poderemos compartilhar a vida com todos aqueles que nos cercam por meio da fé e do
arrependimento. E nesse dia de hoje eu quero deixar também uma pequena reflexão interessante, quando Salomão disse assim: eu ouço servos falando mal de mim e também falo mal de outros. Eu e você temos plantado semente de falar mal das pessoas, de fazer fofoca. É importante que os nossos lábios sejam purificados através de Cristo Jesus e que nós venhamos falar palavras de vida eterna. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa manhã eu quero apresentar a minha vida e a vida de cada uma dessas pessoas que estão comigo neste culto devocional. Que o Senhor nos ajude a crer em Cristo Jesus e a abundar em fé, que a nossa fé seja aumentada e ela venha crescer, porque a fé é um dom gratuito de Deus. Então nos dê, Senhor, deste dom que vem de Ti, acrescenta-nos a fé, para que venhamos caminhar e não venhamos ficar duplo o caminho, que não venhamos ter dúvida, que não venhamos parar, que não venhamos ficar confusos em meio ao caminho, mas que venhamos permanecer e seguir, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E para terminar, quero deixar um desafio. Salomão observou que as mulheres sedutoras, elas criavam armadilhas para ele, porque ele tinha essa fraqueza na sua vida sexual. Quais são as fraquezas que têm gerado armadilhas na sua vida? Reflita sobre isso hoje e apresente a Deus em oração. O Senhor é fiel para nos ajudar a vencer todas as tentações. Que Deus te abençoe e tenha um excelente